Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e vamos fazer a nossa aula sobre propriedades do MDC e do MMC. Então, a primeira propriedade ser vista é quando um número é divisível por outro. Então, se A é divisível por B, então qual seria o MDC entre A e B? Então, eu vou verificar qual é o MDC de A e B. Se o A é divisível pelo B, conforme diz a propriedade, então o MDC é o B, ou seja, o divisor. E se eu quiser saber qual é o MMC? Aí vai ser o dividendo. Então, entre A e B vai ser o A. Exemplo, vamos ver um exemplo numérico para ficar bem mais fácil. Eu quero saber qual é o MDC entre 80 e 20. Eu sei que 80 é divisível por 20. Então, o resultado será o 20, que é o divisor. Agora, o MMC. Qual seria o MMC entre 80 e 20? Vai ser o dividendo, que é o 80. Então, só reforçando, o MDC é o divisor e o MMC é o dividendo. A segunda propriedade diz assim: se o número A e B são primos entre si, então o que é ser primos entre si? Como é que eu sei que dois números são primos entre si? É quando eu faço o MDC entre esses dois números e obtenho um resultado igual a 1. Então eu já sei que esses números são primos entre si. Então, eu já deduzo aqui, ó, que o MDC entre A e B é 1. Mas como seria o MMC? Se eles são primos entre si, o MMC vai ser o produto entre eles, ou seja, eu multiplico esses números. Como ficaria numericamente isso? Então, eu quero saber qual é o MMC entre 4 e 9. Então, 4 e 9, se eu fizer o MDC entre eles, eu já descubro que o resultado é igual a 1. Então, eles são primos entre si. Se eles são primos entre si, então eu posso multiplicar o 4 pelo 9 e vou obter o MMC. Então, o MMC vai ser o produto de 4 por 9. E nós sabemos que 4 vezes 9 é 36. É bem simples mesmo. É uma questão de memorização, de trabalhar para poder reforçar e saber aplicar. A terceira propriedade fala do cálculo do MMC de dois números usando o MDC. Então, se eu já souber qual é o MDC entre dois números, o MMC eu não preciso perder tempo de fazer nenhuma técnica, né, da prática das decomposições simultâneas, nenhuma. Vamos ver por quê. Eu quero saber qual é o MMC entre 15 e 18. Então, eu faço o MDC. Então, faço o MDC entre 15 e 18. Então, eu divido o número 18 pelo número 15. Para quem não lembra, nós temos no canal aulas de como resolver o modo prático do MDC entre dois números. Mas está aqui. 18 dividido por 15 vai dar 1. Então, eu coloco na parte superior o resultado, o quociente. E 1 vezes 15 é 15, para 18 faltam 3. Então, o quociente vai em cima e o resto vem embaixo. Aí, esse resto eu passo à frente do número 15 e faço a divisão de 15 por 3. 15 dividido por 3 é 5. Então, 5 vezes 3 é 15, para 15 nada. Quando eu chego no resultado 0, eu paro de fazer a conta porque eu já encontrei o MDC. E diz a regra que o MMC é o produto dos dois números que está sendo dado pela divisão do número encontrado no MDC. Então, o MDC entre 15 e 18 é 3, então o MMC entre 15 e 18 vai ser o 15 vezes o 18, que é o produto, dividido pelo MDC, que é o 3. 15 vezes 18, 270, dividido por 3, 90. Bem simples assim mesmo, pessoal. Eu vou passar um exercício para vocês e na quarta-feira eu vou estar corrigindo para vocês o exercício. Vamos lá.
Os exercícios são os seguintes. No primeiro exercício, pede para calcular o MDC entre 12 e 4 e o MMC entre 12 e 4. Então, pensando nas propriedades, não precisa fazer todo aquele processo. Basta já responder, apenas usando a propriedade. Qual das 3 propriedades que se encaixam aí? Pensa um pouquinho e na quarta-feira nós vamos comentar. O segundo exercício é para classificar em verdadeiro ou falso. Então, a letra A diz: se A é divisível por B, então o MDC entre A e B é A. Será que isso é uma verdade? Ou será que isso é falso? Pensem e justifiquem para que vocês fixem o conteúdo. Na letra B, se A é divisível por B, então o MMC entre A e B é A. A letra C, se A e B são primos entre si, então o MDC entre A e B é A vezes B. Na letra D, se A e B são primos entre si, então o MMC entre A e B é A vezes B. Na letra E, o MMC entre A e B é sempre igual ao produto A vezes B. Será que isso é uma verdade? F, o MMC entre A e B é sempre o divisor do produto. É sempre um divisor do produto A vezes B. Respondam essas questões. Na quarta-feira irei comentá-las com vocês. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber nossas notificações. Até quarta-feira. Obrigada.